Como todo mundo sabe, nesse ano de 2026 é tempo de Copa do Mundo. É um período que milhões de pessoas param suas rotinas para acompanhar os jogos, torcer pela seleção brasileira e viver a emoção que esse evento desperta. As ruas se enchem de bandeiras, as conversas giram em torno do futebol e a expectativa toma conta de muita gente. Mas em meio a toda essa empolgação surge uma questão que merece nossa atenção como cristãos. Até que ponto o entretenimento pode influenciar a forma como enxergamos a adoração e o propósito da igreja? Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais comum ver igrejas transmitindo jogos durante os horários de culto ou adaptando sua programação para não coincidir com partidas importantes. Diante disso, precisamos refletir com sinceridade e à luz das Escrituras. Qual deve ser a prioridade dentro da igreja? Será que estamos buscando uma forma de atrair pessoas ou sem perceber estamos correndo risco de colocar algo passageiro no lugar daquilo que é eterno? O futebol em si não é o problema, afinal, se trata de um esporte que pode ser apreciado com equilíbrio. A verdadeira questão está no lugar que ele ocupa em nossos corações e nas nossas decisões. Quando a empolgação por um jogo se torna maior do que a expectativa de estar na presença de Deus, talvez seja a hora de examinarmos nossas prioridades e perguntarmos se Cristo continua sendo o centro de tudo. Qual é, negão? Na moral, é Brasil ou é França? É Cristo. É Cristo? Isso. Que isso, tu me quebrou. Então solta o versículo do dia aí. A palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 1, 37, nada para Deus é impossível. Por que, Elcio? Porque naquele momento tinha um homem chamado Zacarias, ele não tinha filho, mas tinha oração. E o templo vai dizer para nós que teve uma sorte, a sorte caiu para cima de Zacarias. Era Deus dizendo, vou cumprir o que eu falei. Vem João no deserto gritando, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, amém? Aí, me arrepiei. Lembrando que tudo que eu vou falar nesse vídeo é apenas a minha opinião pessoal. E antes de qualquer opinião sobre futebol, Copa do Mundo, transmissão de jogos dentro das igrejas, precisamos voltar à pergunta mais importante de todas: para que a igreja existe? Em nossos dias, muitas discussões acabam sendo guiadas por gostos pessoais, tradições ou pela tentativa de agradar as pessoas. Mas o cristão é chamado a examinar todas as coisas à luz das Escrituras. A igreja não foi criada para acompanhar as tendências da sociedade, nem para competir com as formas de entretenimento que o mundo oferece. Ela foi estabelecida por Deus para ser um povo separado, reunido em torno da pessoa de Cristo, para adorá-lo, proclamar o Evangelho e ser transformado pela sua palavra. Quando perdemos essa compreensão, corremos o risco de enxergar a igreja apenas como mais um espaço social ou cultural, esquecendo que ela possui uma missão espiritual e eterna que não pode ser substituída por nenhum outro propósito. Ao observarmos o Novo Testamento, percebemos que a prioridade da igreja primitiva nunca foi atrair pessoas por meio de eventos ou experiências que parecessem com aquilo que elas já encontravam no mundo. Pelo contrário, os cristãos se reuniam para perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O foco estava completamente voltado para Deus e para o crescimento espiritual do seu povo. Isso nos leva a refletir sobre uma questão importante. Quando a programação da igreja começa a ser moldada por eventos externos, sejam eles esportivos, culturais ou qualquer outro tipo de entretenimento, será que ainda estamos preservando a centralidade de adoração? Não se trata de afirmar que o futebol é algo pecaminoso em si mesmo. O futebol em si não é pecado, mas de reconhecer que existe uma grande diferença entre apreciar o esporte e permitir que ele influencie a forma como a igreja cumpre sua missão. O que é passageiro demais jamais deveria ocupar o lugar daquilo que possui valor eterno. Por essa razão, a discussão sobre transmissão de jogos da Copa dentro das igrejas vai muito além do futebol. Na verdade, ela revela aquilo que entendemos sobre nossa própria natureza da igreja e sobre quem realmente ocupa o centro de nossas reuniões. Se a igreja existe para glorificar a Deus, então todas as suas atividades devem apontar para Ele e exaltar a sua grandeza.
Quando compreendemos isso, percebemos que a questão principal não é o jogo, ou o campeonato ou a seleção brasileira, mas a prioridade que damos à presença de Deus. Afinal, o mesmo entusiasmo que leva multidões a parar tudo para assistir a uma partida deveria nos levar a desejar ainda mais estar diante do Senhor, ouvindo sua palavra e adorando seu nome. E talvez seja justamente nesse ponto que precisamos examinar nossos corações e perguntar: Cristo continua sendo suficiente para atrair nossa atenção, nossa alegria e nossa devoção? Ao refletirmos sobre esse assunto, também precisamos considerar o que a Bíblia ensina sobre prioridades espirituais e o perigo de permitir que qualquer coisa ocupe um lugar maior do que deveria em nossas vidas. Jesus declarou que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mostrando que existe uma ordem correta para as nossas prioridades. Isso não significa que os esportes, lazer ou entretenimento sejam errados, mas significa que nenhuma dessas coisas deve competir com aquilo que pertence exclusivamente a Deus. O problema começa quando demonstramos mais entusiasmo por eventos passageiros do que pelos momentos em que nos reunimos para adorar ao Senhor. Quando uma partida de futebol desperta mais expectativa em nosso coração do que ouvir a palavra de Deus, quando uma competição recebe mais atenção do que a comunhão dos santos, talvez seja necessário parar e avaliar se nossas prioridades continuam alinhadas com aquilo que Cristo nos ensinou. É justamente nesse ponto que surge uma pergunta importante: o entretenimento pode competir com a adoração? Embora muitas pessoas respondam rapidamente que não, a prática muitas vezes revela algo diferente. A adoração bíblica exige que Deus esteja no centro das nossas afeições, pensamentos e desejos. Porém, quando determinados entretenimentos passam a moldar nossa agenda, nossas emoções e nossas decisões, eles começam a disputar um espaço que deveria pertencer somente ao Senhor. A questão não é apenas sobre assistir ou não a um jogo, mas sobre aquilo que governa o nosso coração. Afinal, aquilo que mais valorizamos naturalmente recebe mais do nosso tempo, da nossa atenção e da nossa dedicação. Por isso, antes de discutirmos programas, eventos ou estratégias, precisamos examinar sinceramente se Cristo continua ocupando o primeiro lugar em nossas vidas ou se outras paixões têm silenciosamente roubado parte da devoção que pertence a Ele. Quando falamos sobre a idolatria moderna do esporte, muitas pessoas imaginam que idolatria é apenas se curvar diante de imagens ou praticar rituais religiosos pagãos. No entanto, a Bíblia apresenta um conceito muito mais profundo. Um ídolo é qualquer coisa que ocupa no coração humano o lugar que pertence exclusivamente a Deus. É aquilo que recebe a nossa maior paixão, nossa confiança, nossa atenção e nossa devoção. Por isso, embora o futebol seja apenas um esporte, ele pode facilmente se transformar em um ídolo quando passa a controlar nossas emoções, influenciar nossas prioridades e ocupar um espaço maior do que a nossa busca por Deus. O problema não está na existência do esporte, mas na posição que ele assume em nossas vidas. Vivemos em uma sociedade que trata o futebol quase como uma religião. Pessoas choram, gritam, celebram, fazem sacrifício de tempo e dinheiro e organizam suas agendas em função de campeonatos e competições. Durante a Copa do Mundo, esse fenômeno se torna ainda mais evidente. Milhões de pessoas param tudo para acompanhar os jogos, enquanto assuntos espirituais frequentemente recebem pouca atenção. Isso deve levar o cristão a uma reflexão sincera. Será que demonstramos o mesmo entusiasmo pela presença de Deus que demonstramos por um evento esportivo? Será que sentimos a mesma expectativa para congregar, ouvir a palavra e adorar o Senhor? Essas perguntas não têm o objetivo de condenar quem gosta de futebol, mas revelar aquilo que realmente governa o coração. A idolatria raramente se apresenta de forma óbvia. Ela costuma surgir de maneira sutil, quando algo bom começa a tomar um lugar que não lhe pertence. Por isso a discussão sobre a transmissão de jogos nas igrejas não é apenas sobre futebol, mas sobre prioridades espirituais. Quando uma partida recebe mais atenção do que um culto, quando a programação da igreja não é moldada por causa de um evento esportivo,
ou quando a empolgação por um jogo supera a alegria de estar na presença de Deus, é necessário examinar cuidadosamente o coração. O cristão foi chamado para amar o Senhor acima de todas as coisas, e tudo aquilo que ameaça essa posição deve ser confrontado à luz das Escrituras. Afinal, somente Deus é digno de receber nossa adoração, nossa devoção e o primeiro lugar em nossas vidas. Ao falar também sobre a idolatria, é comum pensarmos imediatamente em imagens de escultura ou práticas religiosas antigas. Por isso, para responder à pergunta, o futebol pode se tornar um deus? Precisamos entender como identificar os ídolos que existem dentro de nós. Um ídolo é qualquer coisa que passa a ocupar o lugar de Deus em nossas afeições, prioridades e desejos. É aquilo que mais nos entusiasma, que domina nossos pensamentos e que exerce influência sobre nossas decisões. Mas muitas vezes, algo não precisa ser mal para se tornar um ídolo. Basta que receba uma importância maior do que a que deveria ter. Por isso, o cristão precisa constantemente examinar seu coração e perguntar: o que realmente controla minhas emoções e direciona minha vida? Quando analisamos essa questão à luz do futebol, percebemos que um esporte pode sim assumir características de um ídolo quando passa a receber uma devoção exagerada. Embora ninguém esteja literalmente chamando o futebol de Deus, a forma como algumas pessoas se relacionam com ele pode revelar uma espécie de adoração prática. A quem organize toda a sua rotina em função dos jogos, quem demonstre mais alegria por uma vitória do seu time do que pela obra de Cristo e quem decide mais tempo acompanhando notícias esportivas do que buscando a Deus em oração e na palavra. O problema não está em gostar de futebol, mas em permitir que ele ocupe um espaço que pertence exclusivamente ao Senhor. Afinal, aquilo que recebe nosso maior amor e nossa maior dedicação acaba se tornando, de certa forma, o Senhor do nosso coração. Por essa razão, a pergunta não deveria ser apenas o futebol pode se tornar um Deus, mas também como identificar se isso está acontecendo comigo. A resposta pode ser encontrada observando nossas prioridades. O que nos deixa mais animados? Um jogo decisivo ou um momento de comunhão com Deus? O que ocupa mais dos nossos pensamentos durante a semana? O que estamos dispostos a sacrificar tempo para buscar? Essas perguntas podem revelar muito sobre aquilo que realmente valorizamos. A idolatria moderna raramente se manifesta de forma explícita. Ela se esconde em coisas aparentemente comuns e legítimas. Por isso, o cristão deve vigiar constantemente seu coração, lembrando que somente Cristo é digno de ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Tudo mais, inclusive o futebol, deve permanecer submetido à sua autoridade e jamais competir com a devoção que pertence somente a ele. O culto foi feito para Deus e não para o futebol. E a casa de Deus não é uma fanfest. Isso são afirmações que podem parecer fortes para algumas pessoas, mas nos levam a refletir sobre verdade fundamental das Escrituras. O propósito da igreja nunca foi servir aos interesses e entretenimentos humanos, mas glorificar a Deus. Quando o povo se reúne, o foco deve estar em Cristo, em sua palavra e em sua presença. O culto não é um evento criado para satisfazer gostos pessoais, acompanhar tendências culturais ou competir com as atrações do mundo. Ele é um ato de adoração oferecido ao Senhor. Por isso, toda vez que nos reunimos como igreja, devemos lembrar que não somos os protagonistas. Deus é. A pergunta que precisamos fazer não é o que as pessoas querem assistir, mas o que agrada e glorifica ao Senhor. Vivemos em uma época em que tudo parece precisar ser transformado em entretenimento para manter a atenção das pessoas. Essa mentalidade tem influenciado diversas áreas da sociedade e, infelizmente, também tem chegado a muitas igrejas. Quando isso acontece, existe o risco de a casa de Deus ser vista mais como um local de eventos do que como um lugar decidido de adoração. Embora a comunhão e os momentos de convivência sejam importantes, eles não podem substituir a razão principal pela qual a igreja existe. O culto não foi instituído para reproduzir o ambiente de um estádio, de uma festa ou de uma transmissão esportiva. A igreja é chamada a ser diferente do mundo, apontando realidades eternas em vez de apenas refletir os interesses
temporários da cultura ao seu redor. Isso não significa que o futebol seja um inimigo da fé, ou que o cristão não possa apreciar um esporte. A verdadeira questão está em compreender que existe um tempo para cada coisa e que nada deve ocupar o lugar que pertence a Deus. A Copa do Mundo dura algumas semanas, a glória de Deus é eterna. Um jogo pode gerar emoções intensas por algumas horas. A adoração transforma vidas para a eternidade. Quando entendemos essa diferença, percebemos que a casa de Deus não deve ser moldada em torno daquilo que entretém o homem, mas daquilo que exalta o Senhor. Afinal, o culto foi feito para Deus, e quando Cristo ocupa verdadeiramente o centro da igreja, nenhuma outra atração será considerada mais importante do que estar em sua presença. Diante disso tudo, a questão não é simplesmente discutir se uma igreja deve ou não transmitir jogos da Copa do Mundo. A reflexão vai muito além disso. O que está em jogo é a nossa compreensão sobre quem Deus é, qual é o propósito da igreja e quais são as prioridades que governam nosso coração. A Bíblia nos ensina que fomos criados para glorificar a Deus e que Cristo deve ocupar o primeiro lugar em todas as coisas. Por isso, sempre que algo começa a competir com essa centralidade, precisamos parar e examinar nossas motivações à luz das Escrituras. O futebol, assim como qualquer outra forma de entretenimento, pode ter seu lugar em nossa vida quando desfrutado com equilíbrio e sabedoria. No entanto, ele jamais deve ocupar o lugar da adoração, da comunhão dos santos e da busca pela presença de Deus. A igreja não foi estabelecida para acompanhar as paixões passageiras deste mundo, mas para anunciar uma mensagem eterna. Enquanto campeonatos terminam, troféus enferrujam e emoções momentâneas desaparecem, o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação e a esperança que transforma vidas. Que essa reflexão nos leve não apenas a analisar práticas e programações, mas principalmente a examinar nosso próprio coração. Que possamos perguntar a nós mesmos: Cristo continua sendo o centro da minha vida? Minha alegria em Deus é maior do que a minha alegria das coisas deste mundo? Meu desejo de estar na presença de Deus supera meu entusiasmo pelos entretenimentos passageiros? Que a nossa resposta seja encontrada em uma vida de devoção sincera, lembrando sempre que a igreja pertence a Cristo, o culto é para Cristo e toda glória deve ser dada somente a Cristo. E pessoal, isso não é um ataque a igrejas que fazem esse tipo de evento. Nada disso. Eu só tô dando a minha opinião. Ah, Mateus, você faria isso na sua igreja? Cara, particularmente não. Ah, mas a comunhão com os irmãos não é importante? Sim, porque a própria Bíblia valoriza muito isso, mas que o centro seja Cristo. Então, isso não é nenhum tipo de ataque às igrejas que fazem esses tipos de eventos ou às pessoas que gostam muito do futebol e da seleção brasileira. É só uma reflexão como um cristão e um servo de Deus. Então é isso, meus irmãos. Essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. E como menção, eu queria agradecer aos meus amigos Ruben e Ian que me deram ajuda para trazer esse tema aqui no canal. A gente ficou debatendo um pouco sobre as nossas opiniões e sobre o que eu poderia falar nesse vídeo. Então, irmãos, muito obrigado de verdade pela recomendação do tema e por terem me ajudado com esse vídeo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para algum amigo seu. Então é isso, meus irmãos. Um abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês e até a próxima.